estamos aqui de volta. Hoje vamos começar um conteúdo novo, vamos começar a falar do ar. Vamos lá. Bom, gente, aqui vamos ver diferentes manifestações, né, diferentes fotos onde o ar está presente, né? A biruta utiliza o ar para mostrar a direção. Aqui é a geração de energia eólica, que utiliza-se o vento, né? O vento é o ar em movimento e gera-se energia a partir dessa ação do vento, né? Isso aqui é a manifestação de talvez de uma tempestade, em que a planta aqui está quase sendo carregada e esse guarda-chuva está quase sendo destruído, tá? Uma pessoa praticando um esporte, né, o parapente, em que o ar é a condição fundamental. E essa aqui é a manifestação do ar, né, da movimentação do ar na roupa e que nas orelhinhas do cachorro, que ele tá se refrescando, né, na frente de um ventilador. E aqui a pessoa quase sendo, uma brincadeira que a gente fez, a pessoa quase sendo carregada, né, pela ação, né, aqui o vento acontecendo, mas o ar, a gente está falando do ar, né. A gente, notem que o que está em comum, a gente não vê o ar, a gente percebe os efeitos disso, né, através da sua direção, girar essas pás, a gente consegue observar isso. Em casos de tempestade, a gente começa a conseguir perceber isso. Ou seja, a gente percebe os seus efeitos, o efeito do ar, né? Mas o ar, se você olhar ao seu redor, você não vai notá-lo. Essa é que é a ideia, tá? Então, conforme podemos ver nas figuras, o ar não pode ser visto ou tocado. Ele é percebido, né, gente? Ele é percebido, como está dizendo aqui. É invisível, incolor, não tem cor e não tem cheiro. No entanto, apesar disso tudo, ele existe e ocupa um lugar no espaço, tá? Agora vamos falar da composição desse ar. Nós respiramos um ar o tempo todo, né? Todo o tempo nós estamos respirando. Mas esse ar é composto de quê? Vocês param já para pensar isso? É uma coisa tão automática, né? Mas alguma coisa tem aí que a gente consegue respirar isso, né? Vamos começar a ver. Ele é formado por uma mistura de gases. O gás nitrogênio, que tem esta fórmula química, tá? Ele é o mais abundante, tem a maior quantidade no ar atmosférico, tá? O gás nitrogênio, tá? E nós, seres humanos, não utilizamos no nosso organismo, tá? A quantidade que chega aos pulmões é a mesma quantidade que irá sair, não acontecem transformações, ok? Também existe o gás oxigênio, que tem esta fórmula química, tá? E ele é de fundamental importância nos processos vitais, diferentemente do nitrogênio. Estamos falando do nosso corpo, tá, gente? Sendo utilizado na respiração da maioria dos seres vivos, tá? O oxigênio, quando nós respiramos, ele sofre processos metabólicos dentro do nosso organismo, tá? Isso vai ser estudado em outros anos, tá? Ele é essencial, obviamente, no processo da respiração. E existem transformações que acontecem, ele se combina com a hemoglobina e forma ali uma ligação, chega no pulmão, especificamente os alvéolos, sofre algumas transformações ali, enfim, todo um processo aí que não cabe a nós, definitivamente não é assunto de sexto ano, mas o oxigênio, ele sofre transformações, ele se combina com outros elementos dentro do nosso organismo. Essa aqui é a ideia que a gente quer passar para vocês, tá? O oxigênio é muito utilizado nos processos vitais, ele é fundamental, ok? Então, dois gases aqui importantes na composição do ar, que é o nitrogênio e o oxigênio. Além disso, existem outros, que é o gás carbônico, vapor d'água e outros gases, tá? No caso do gás carbônico, essa é a fórmula química do gás carbônico, CO2, e ele está presente em uma quantidade bem pequena no ar, tá? E é usado nos vegetais no processo de fotossíntese, nós já falamos disso de maneira exaustiva, ok? Bom, gente, agora nós vamos falar da propriedade do ar e uma delas é a compressibilidade e elasticidade, tá? O ar, por exemplo, dentro de uma seringa, ele pode sofrer compressão, né? E acaba ocupando menos espaço, tá? Lá dentro daquela seringa. E quando você deixa de efetuar uma pressão sobre essa seringa, esse ar pode voltar a ocupar o volume inicial.
ou seja, acontece elasticidade. Agora vamos à figura para a gente observar isso de uma maneira melhor, tá? Aqui uma seringa, tá? Onde há o ar lá dentro. E aí você começa a ter a ideia de colocar o dedo na ponta da seringa, tá? Então o ar aqui ocupa um determinado espaço, ele está distribuído aqui em toda essa extensão possível da seringa. Aí você resolve começar a fazer uma pressão, empurrar o êmbolo da seringa. É a segunda figura, tá? E continua com o dedo lá impedindo o escape do ar. Então o que acontece? O ar que estava lá dentro ele vai ter menos espaço, é isso aqui que a gente está falando. Ele sofre uma compressão, vai ter menos espaço. E olha só aqui a representação disso. Então o ar ele vai se adaptar a essa nova realidade, tá? Sofreu compressão. A partir do momento em que você deixa de fazer essa pressão, ele pode retornar à etapa, a ocupar o seu volume, né? Ocupar o seu volume inicial. E ele volta ao estágio sem pressão, que representaria nesse caso aqui, nesse exemplo, a elasticidade. Além disso, o ar também ele tem um peso, isso é uma outra propriedade dele. Tá? O ar é matéria, tem massa, ocupa lugar no espaço. Nós já falamos sobre isso. E como ele está sob a ação da gravidade, ele tem peso. Exemplo, bexigas em cabides. Olha aqui essa observação aqui de crianças numa feira de ciências, tá, gente? Elas pegaram aqui, não sei se dá pra ver, 2 bexigas, uma vazia, amarraram numa das pontas do cabide, uma bexiga vazia. Amarrou numa ponta do cabide. E na outra alguém assoprou lá dentro da bexiga, encheu a bexiga e amarrou no outro lado do cabide. E colocaram ali, seguraram ali nessa alça e viram quem é que é mais pesado, né? E perceberam que o ar que está aqui dentro tem um peso, inclusive está aqui, tem um peso diferente do que está acontecendo no outro extremo do cabide, onde não foi colocado, injetado ar lá dentro. Então, mostra isso aqui, né? O ar é uma matéria, vai ter massa e como está sob a ação da gravidade vai ter peso. Soprou o ar dentro de uma bexiga, vai ter peso, tá, gente? E vai ser mais pesado do que no caso de uma bexiga sem estar preenchida, sem ter o ar colocado lá dentro, tá? Espero que isso tenha ficado claro. Bom, gente, aqui agora a gente vai falar sobre a pressão, né? O ar exerce pressão, que é a ação do ar sobre uma determinada superfície. Atenção para isso aqui. É a ação do ar sobre uma determinada superfície. E a gente vai dar o exemplo mais uma vez da bexiga, tá, gente? A bexiga, quando a gente sopra lá dentro, ela vai se esticando. Olha aqui, é o estado normal dela. E aqui uma criança animadíssima soprando dentro da bexiga, que ela está num volume colossal, uma coisa de doido, tá? Então ela vai se esticando e até estourar. Isso ocorre, esse estouro da bexiga acontece por causa da pressão que o ar vai exercendo nas suas paredes, que chega um ponto que não aguenta, o material não aguenta e acaba estourando, tá? Essa é a ideia. O ar exerce pressão, tá, gente? Bom, gente, e por fim nós vamos falar da pressão versus a altitude. Que a pressão atmosférica aumenta com a diminuição da altitude. É exatamente isso que mostra nessa foto, tá? A altitude maior, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. E o oposto também se mostra verdadeiro, né? Por isso o vice-versa. Quanto menor a altitude, maior será a pressão atmosférica, tá bom, gente? Gente, agora vamos aos exercícios. Eu vou ler e dar a resposta, tá? Então, assim que eu terminar de ler, deem um pause, respondam e só depois retomem, ok? Então vamos lá. Explique a compressibilidade do ar. É a capacidade que o ar tem de ser comprimido em um espaço, né? Nós falamos sobre isso. Qual a composição do ar atmosférico, gente? Isso é fácil, hein? O ar é composto por oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, vapor d'água e outros gases. É verdade que quanto maior a altitude, maior a pressão atmosférica, gente?
Não, isso é falso, né, gente? Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica, tá? Bom, gente, ficamos por aqui. Até a próxima aula.